Pai. Que Ele venha sentir a vontade, Senhor, no nosso meio. Que Ele venha, Senhor, ser usado por Ti, Senhor. E quando o Espírito dos Teus lábios venha sair toda boa palavra para a exortação, para a cura, ó Deus, meu Pai, para a edificação. Fala o coração da Tua igreja, segundo, ó Deus, meu Pai, a Tua boa vontade. Assim nós oramos, nós te agradecemos na certeza que só o Senhor é Deus que não é outro além de Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, mais um dia estamos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, estaremos meditando um pouquinho da palavra de Deus nesse dia. Glória a Jesus. Bom é estarmos aqui, né? Ouvindo Deus falar conosco, adorando a Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 11 tem por título a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre fé. Somente o primeiro versículo e o segundo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém, os irmãos podem assentar, que eles ficaram. Aleluia. Irmãos, falando um pouquinho do nosso dia a dia, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por adversidades. Não vou pedir para ninguém dar exemplo aqui, porque senão a gente vai virar dias e dias aqui falando das adversidades. Mas o Senhor Jesus, Ele nos disse, através da sua palavra, que no mundo nós teríamos aflições, né? Não é porque a gente aceita Jesus Cristo como Salvador que as coisas viram flores. Não. Nós temos dificuldades, adversidades. Se nós olharmos no Antigo Testamento, os homens do Antigo Testamento que serviam a Deus, eles tiveram muitas dificuldades. Mas eles tinham uma coisa que faziam eles passar por essa dificuldade. Era a fé. A fé, irmãos, é o combustível do crente. A fé é o que liga o crente a Deus. A palavra de Deus nos fala que para nós termos a salvação, nós temos que ter fé. Com as suas mãos, reconhecer o Senhor Jesus como Salvador e ter fé, crer. Mas não é porque nós cremos em Deus e temos a salvação que nós não teremos dificuldades. O mundo tem dificuldades também. As pessoas que não servem a Deus têm dificuldades também? Tem. Só que eles não têm o que nós temos. Nós temos livre acesso a Deus. E Deus nos ouve, se assim estivermos em comunhão com Ele. Então, meus irmãos, a dificuldade do dia a dia não é para nos abater. Não pode nos abater. Não pode nos tirar da sua presença, da presença grandiosa do nosso Deus. As dificuldades do nosso dia a dia, irmãos, não pode nos afastar de Deus. Muito pelo contrário. Elas têm que nos aproximar de Deus. E às vezes a dificuldade vem para isso, né? Eu às vezes fico refletindo, né, por que nós temos dificuldades. Eu acredito que é um pouco, talvez, dependendo da situação, é até permissão de Deus para a gente não sentir tão grande. Imagina se fosse tudo a mil maravilhas, né? Tudo perfeito na nossa vida, como que nós nos sentiríamos? A gente ia falar assim, não, eu não preciso de nada. Para que precisar de Deus se a minha vida é tão boa? Mas a adversidade, de vez em quando, ela serve para até mesmo nos aproximar de Deus. Irmãos, nós passamos por dificuldades, é através da fé, é através do crer. Mas o que é fé? O que é a fé? Como nós vimos aqui, o escritor aos Hebreus, no primeiro versículo, falando: ora, a fé é o das coisas que se esperam e a prova não vem.
Mas essa fé que ele está falando aqui mas tem mais de um tipo de fé? Tem. Se você abordar um não crente, uma pessoa que não serve a Deus, que não entende a palavra de Deus, que não crê no sobrenatural de Deus, e perguntar a ele: você tem fé? Ele vai falar: tenho fé. Eu olho para aquele banco, eu acredito que ele existe. A fé natural, o acreditar natural. É a fé, é o acreditar natural do homem. Mas tem um outro tipo de fé, que é o melhor que o homem pode ter, que é a fé sobrenatural. Aleluia. É a fé, irmãos, que nos faz acreditar em Deus. É a fé que nos faz sentir Deus, porque acreditar em Deus é sentir Ele. É a fé que nos faz nos aproximar de Deus. É a fé que nos faz levantar todos os dias e agradecer a Deus pelo dom da vida. Muitas pessoas não têm isso no seu dia a dia. Muitas pessoas se acham autossuficientes. A fé sobrenatural, muito pelo contrário, faz com que a gente venha se prostrar todos os dias e acreditar que existe um Deus, e acreditar que nada somos, e acreditar que nada podemos. E essa fé nos move. A fé sobrenatural nos move. E aí entra o que está escrito aqui no primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus: é o fim e o fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Eu creio que algo vai acontecer. Eu creio que através de Jesus Cristo algo vai acontecer. E quando, irmãos, nós observamos na palavra de Deus, nós começamos a analisar tantos e tantos testemunhos que através da fé, homens e mulheres, eles acabaram vencendo na sua vida, no seu dia a dia, em meio a dificuldades tremendas, que se a gente parar para pensar, a gente fica pensando assim: mas e se fosse eu no lugar dessa pessoa? Será que eu teria essa tamanha fé? E nós podemos enumerar alguns. O que dizer de Abraão? O Senhor, num certo dia, chega para Abraão e fala assim para Abraão: olha, Abraão, você pega suas coisas e sai do meio dos seus parentes aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda, tá? Imagina você. Imagina eu, o Senhor falando para mim: Léo, você vai pegar a Vanderlei, vai pegar o seu golzinho lá, colocar todas as suas coisas dentro do carro e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagina você nessa situação, e aí? E o que ele fez, irmãos? Ele recuou. Mas sabe por que ele não recuou, irmãos? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia que era a voz de Deus. E através da fé ele pegou todas as suas coisas. Ele pegou Sara, ele pegou todas as suas coisas, pegou todos os seus empregados, tudo que ele tinha, colocou lá junto, deve ser nos seus camelos, né? Colocou junto, pegou, juntou tudo e partiu. E foi para onde? Não sabia. Que fé, né? Que fé. É o que está falando aqui, ó. A prova das coisas que se não veem. O Senhor falou, Ele vai cumprir. O Senhor falou, eu tenho fé que Ele vai cumprir. Se o Senhor te falou, se você sabe, tem a ciência que foi a voz de Deus, irmãos, pode ficar tranquilo. E não faça, irmãos, igual muitas pessoas fazem: ah não, eu vou tentar resolver aqui pelas minhas próprias mãos, porque está demorando. Não, só creia, vai, siga aquilo que o Senhor te falou. O que falar também de Noé, quando nós observamos que Noé ali em meio a uma situação, né, que o povo estava totalmente em pecado, e o Senhor fala para Noé: olha, Noé, você vai ter que construir uma arca, tá? É uma arca desse tamanho, né, desse comprimento, dessa largura, com esse tipo de madeira, você vai construir, porque eu vou derramar uma chuva muito grande sobre a terra, e aqueles que não acreditarem no que você fala, no que está sendo pregado, eles vão perecer. E vai lá, começa Noé. Pega lá o seu martelo, pega as madeiras todas especificadas conforme o Senhor falou, a quantidade de prego, tudo certinho, vamos lá construir a arca. E aí passa um e fala assim: mas que homem doido. Ele está falando que vai ter uma chuva muito forte
E a gente nem sabe o que é isso. Uma chuva muito forte que vai inundar a terra, e aqueles que não creem no que ele falou, vai perecer. E lá vai anos, e vem anos, e vai anos, e passa anos, e passa anos. E o pessoal passa ali e olha para aquilo ali e fala: realmente o homem é doido, porque até hoje não aconteceu nada. Só, irmãos, que Noé, ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia que o Senhor tinha falado com ele tinha ouvido a voz de Deus. E ele conhecia a voz de Deus, porque ele tinha comunhão com Deus. E um belo dia, Noé entra com a sua família, e somente a sua família dentro da arca, coloca lá os animais, todos aqueles animais, e fecha a porta, e o Senhor vai com o anjo e fecha a porta por fora, porque o Senhor conhecia o coração de Noé. Provavelmente Noé ia querer abrir a porta para aquelas pessoas, quando as visse perecendo, e começou a chover, e desce chuva, e vem água, e vai água, e vem água, e vai água, e acaba com tudo. E só sobra quem? Noé e sua família. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e teve fé. Eu quero te dizer com isso, irmãos, que a fé é importante para nós, porque nos faz acreditar naquilo que nós pregamos, mesmo que aquele que está lá fora não acredita. Provavelmente alguns dos irmãos, se não a maioria aqui, já passou por isso, de pregar, de falar, de anunciar a palavra para alguém, e esse alguém não querer, não acreditar, ficar às vezes preso às suas crenças, aos seus dogmas, e não crer realmente na palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: você ouviu a voz de Deus, tenha fé, confia, acredita, não desista daquilo que o Senhor ele falou para você fazer. Moisés, que bela história de Moisés, né? Um homem que teve a fé relacionada à sua vida desde o seu nascimento. Imagina só, irmãos, e os irmãos observam que eu estou frisando aqui a questão da comunhão com Deus, né? Como é que a sua mãe teve comunhão com Deus, e a comunhão com Deus, irmãos, além de nos dar fé, dá estratégia para que nós possamos vencer aquilo que está de dificuldade à nossa frente, não é? Eles estavam em meio a uma situação que o faraó falou: olha, todos os meninos que nascerem, eles têm que morrer. E agora, Senhor, o que vamos fazer? Nasceu Moisés. A sua mãe, orientada ali pelo Espírito Santo de Deus, através da sua comunhão, vamos colocar ele num cestinho, coloca ele no rio, e a sua irmã foi lá vigiando. E Deus, né, ele sabe o que fazer, ele conhece todas as estratégias. Eu acredito e confio pela fé que foi a mão de Deus que foi guiando aquele cestinho. E onde que o cesto parou? Onde as filhas do faraó estavam se banhando ali no rio. E elas olharam para aquele menino e falaram: mas que menino bonito, né? Vamos levar ele conosco. Olha como que a fé daquela mulher mudou a vida de um povo. E a sua irmã que estava próxima, olha como que Deus é, né, irmãos? Quando a gente segue mesmo a orientação de Deus, chegou ali e falou: olha, eu conheço uma mulher que acabou de amamentar, se você quiser que eu leve ela para cuidar dele, eu levo. E era quem? A mãe de Moisés, olha só, através da fé. E nós conhecemos a história dele. Ele cresceu e foi instruído nas leis, nos conhecimentos do Egito, foi estudado, tudo isso com os planejamentos de Deus para que o povo fosse liberto ali daquela escravidão. Através da fé você é usado para poder libertar as pessoas. Através da fé. E nós sabemos que aquele homem cresce, se torna ali um homem, e ele acontece situações, ele foge, depois ele volta para libertar o povo hebreu do Egito. E nós conhecemos muito bem a história mais famosa, que quando ele chega ali diante do mar, está todo mundo fugindo do povo do Egito, e os soldados de Faraó atrás, e eles estão de frente com o mar. E agora? E agora, pastor? E agora? E agora, pastor Wallace? Nós estamos em meio a essa dificuldade, o que vamos fazer? Seria melhor se a gente tivesse ficado lá no Egito. Tem situações
situações que acontecem assim, irmãos, no nosso dia a dia. A prova até mesmo de quem está aqui na frente, a fé, né, na verdade, a fé até mesmo de quem está aqui na frente é testada. E agora, pastor Wallace, o que vamos fazer? Seria melhor se a gente tivesse ficado lá no mundo. Irmãos, mas quando o homem tem comunhão com Deus, irmãos, ele tem livre acesso. Glória a Jesus. E aqueles milhares de pessoas pressionando Moisés, e o Senhor só fala para ele: olha, Moisés, pega esse cajado que você tem na mão aí e toca na água. Imagina se ele não tivesse fé, irmãos. Se ele falasse: esse pedaço de madeira, tocar na água para o mar se abrir, imagina. Só que ele não fez isso, ele não duvidou. Quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, e temos comunhão com Ele, a sua voz é clara e nós não duvidamos. Aleluia. O oposto da fé é a dúvida. Quando você coloca a dúvida no seu coração, irmãos, não acontece. E o que Moisés fez? Tocou na água, o mar se abriu, e abriu-se um caminho seco, algo improvável aos olhos humanos, impossível aos olhos humanos, mas Deus é o Deus da lógica do impossível. Realmente Deus é o Deus da lógica do improvável. Quando nada parece dar certo, quando não tem saída, é aí que Deus entra. Parece que Deus gosta dessas coisas, irmãos, para falar para o homem: olha, você tem que depender de mim, não é dos seus conhecimentos, não é dos seus bens, não é da sua posse. Você tem que ter fé em mim e depender de mim. Aleluia! Eu fico imaginando, irmãos, pela fé, aquele povo passando no meio daquele mar, e aí passa um tubarão daqui, e aí passa um outro peixe dali, igual, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir ali no aquário, no rio, né? Ver aqueles tubarões, aqueles peixes passando assim, e aí o povo chega do outro lado, e quando o povo de Faraó está vindo atrás, o mar se fecha, e aí é tudo glória, e aí Miriam canta do outro lado, e aí aquele povo que estava questionando o homem de Deus e até mesmo a Deus, chega do outro lado e teve que reconhecer que realmente Deus, Ele é Deus. Aleluia. Através da fé de um homem. Através da fé de um homem, o impossível aconteceu. Aleluia. Você pode ser um homem que às vezes, ou uma mulher que se sente sozinho, né? Mas a sua fé pode mudar a vida de milhares de pessoas. Neemias, acredito que todos conhecem aqui a vida de Neemias. Ele estava num determinado local que não era a sua terra, e em determinado período ele ficou sabendo que o seu povo ele tinha sido massacrado. Ele ficou sabendo que a sua cidade estava destruída, que os muros, porque os muros, irmãos, naquela época da cidade era proteção contra as guerras. Então, se a família dele estava ali, se o povo dele estava ali, o muro estava destruído, significava que o povo dele, que sobrou daquela batalha, estava sem proteção. E um povo sem proteção era um povo fadado a perecer, sumir do mapa. E Neemias ali em comunhão com Deus, né, entristecido no seu coração, porque o seu povo estava precisando de ajuda. O rei chega para ele, acredito eu, pela fé, que tocado pelo Espírito Santo de Deus, o rei olha para ele e fala: Neemias, por que você está triste? O que aconteceu, Neemias? Você não é assim. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que quando você tem fé e comunhão com Deus, Deus usa as pessoas para te abençoar. Aleluia. Deus usa as pessoas para te abençoar. Seja da sua família, não seja da sua família, seu colega de trabalho, seu vizinho. E aí Neemias falou: olha, rei, a minha família, o meu povo lá está destruído, os muros eles estão destruídos, eles vão perecer se ninguém fizer nada. Me dá a carta para que o rei pergunta: o que eu posso fazer por você, Neemias? E Neemias fala para ele: olha, rei, me dá a carta para eu poder passar, né, pela estrada fora e apresentá-la aos demais reis e falar que eu estou indo restaurar a tua cidade. E assim foi feito. Só, irmãos, que a vida do crente ela é cheia de altos e baixos, né? Ele chegou lá, os irmãos que conhecem a história vão lembrar bem. Vamos reconstruir. E aí junta um, junta outro, chega lá, faz aquela reunião, estuda, né? Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele não age por impulso, tem que ter estratégia, e a estratégia tem que vir de Deus. E ele não chegou lá construindo o muro.
Ele chegou, parou, olhou, estudou, analisou o cenário, viu o que poderia fazer, como que iriam fazer, beleza, vamos à obra, vamos lá. E aí quando eles estão construindo, aparece quem? Não de fora, de dentro. Sanbalate e Tobias. Ih, você não vai conseguir. Ih, não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode desistir. Desiste que não vai dar certo. Só que Neemias, irmãos, ele ouvia a voz de quem? De Deus. Ele ouvia. Nós temos que, irmãos, ter o nosso ouvido apurado para ouvir a voz de Deus. Porque senão, sabe o que acontece? A gente começa a ouvir outras vozes e isso é um perigo. A voz do nosso próprio coração, a nossa própria voz que pode nos prejudicar. Não, eu vou porque realmente essa é a minha decisão. Eu nem falei nada com Deus, mas é a minha decisão. Eu posso ouvir a voz de outras pessoas que não têm nem comunhão com Deus. Olha que perigo, irmãos. Imagina se Neemias tivesse ouvido a voz dos dois. Imagina, irmão Francisco. Ele não teria construído o muro, não. Ele falou: realmente não tem jeito, não, pessoal. Vamos parar. Vou voltar lá para onde eu estava. E pronto, acabou. Mas ele creu, ele ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz do seu desânimo. Ele não ouviu a voz de outros que estavam do lado de fora. E outra coisa que nós temos que entender, irmãos, é a voz do mundo. A voz do inimigo, a voz do mundo que tenta nos tirar a fé, que tenta nos tirar a esperança. Se está dando algo errado, irmãos, entrega na mão de Deus. Ouça a voz de Deus, peça direção. Se você tem um planejamento, algo que você quer realizar, concretizar na sua vida, entregue na mão de Deus. Fala: Senhor, dobra o seu joelho e fala: Senhor, aqui, esse é o meu planejamento, isso aqui é o que eu quero, mas é da tua vontade, Senhor? Me mostra se é da tua vontade, que seja feita a tua vontade, para me dar um sinal. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele vai falar contigo. Se você tiver comunhão com Ele vai te dar diretriz, Ele vai te dar estratégia. Nós temos Davi também, né? O homem segundo o coração de Deus aí. A sua vida não foi uma vida fácil. Ele teve altos e baixos. Ele pecou, mas ele tinha algo importante que era a fé. Olha, Golias, você vem a mim com espada, né? Imagina, irmãos, um homem pequenininho, né? Estatura baixa, ninguém dava nada por ele. Chega ali, um baita de um gigante, mais de 3 metros de altura, com espada, experimentado em guerra, já tinha batalhado em tudo quanto é lugar, com escudo. Imagina o escudo daquele homem, uma espada grande, uma lança grande. Deve ter olhado para Davi assim e falado: coitadinho desse menino. É um menino. É um menino. Quem é ele para vir até a mim? Eu, um homem velho, experimentado, já experiente, cheio de experiência de guerra, e eles mandam para mim um menininho desse. Não tem nem armadura, não tem nem espada, não tem nem escudo, só vem ali com um pouquinho de pedra, não tem nada. Aleluia. Irmãos, uma coisa nós temos que entender: que o mundo, ele não consegue ver o que está conosco, mas o que está conosco, irmãos, pela fé que nós cremos, é muito maior do que qualquer coisa. Os problemas, o mundo pode falar para a gente: quem é você? Mas eu fico imaginando pela fé aqui, eu vejo Davi chegando lá, né, todo alegre, saltitante, porque ele tinha Deus na sua vida. E ele fala para Golias: olha, você vem a mim com espada, com escudo, com tudo isso. Você pode vir com tudo que você quiser, até com o exército todo. Eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Percebam bem, irmãos, o que ele falou. Ele não falou: eu vou a ti com essas fundas e essas pedrinhas que eu tenho aqui. Eu vou contra ti. Eu vou lutar contra ti. Eu vou lutar contra os problemas, contra as adversidades, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você acha que foi aquela pedrinha que derrubou o ônibus? Aquilo ali, irmãos, foi Deus, claro e evidentemente. E o menino era bom de mira, né? Foi Deus que guiou aquela pedra dele. E
pegou justo ali no lugar mais frágil, no lugar que iria causar um impacto. E aquele gigante cai ao chão, o povo filisteu fica tudo assustado, e Davi pega aquela espada, né? Imagino que ele deve ter tido uma dificuldade, porque a espada do homem lá era grande, e arranca a cabeça daquele gigante ali. O povo filisteu já fica fragilizado, e aí nós conhecemos toda a história, e Davi sai dali exaltado. Aqueles que não acreditavam nele, irmãos, passou a acreditar, porque quem agiu por ele foi o Senhor dos Exércitos. Ele creu, ele teve fé, e o Senhor dos Exércitos agiu através da vida dele. Aleluia. Não adianta, irmãos, um homem que não é de Deus pensar que você não é capaz, que não vai dar certo. Se você está na direção de Deus, vai dar certo. Aleluia. Não tem como não dar certo. Não tem, irmãos. Se é Deus que está na frente, se você crê, não tem como não dar certo. Jó, eita Jó, hein? Jó tinha tudo, irmãos, era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha tudo que ele queria. Tinha tudo que ele queria. E aí o inimigo chega para Deus e fala: olha, tá vendo lá, ó, Jó, ele serve a ti porque ele tem tudo. Ele só serve o Senhor porque ele tem tudo do bom e do melhor. Tira para ver se ele vai continuar servindo. Irmãos, e Deus conhece aqueles que são seus. Louvado aqui, o Senhor, ele conhece aqueles que são seus. E o Senhor conhecia o íntimo do coração de Jó. Ele, irmãos, ele, vamos dizer assim no nosso jargão, né, ele colocou a mão dele no fogo por Jó. Deus pode colocar a mão dele no fogo por ti? Amém. Deus falou: olha, vai lá, tira tudo dele. Ele vai continuar adorando. E assim foi feito. E foi tirando fazenda, e perdeu fazenda, e perdeu dinheiro, e perdeu animais, e perdeu a colheita, e foi perdendo tudo. Quando achou que não podia perder mais nada, perdeu todos os seus filhos. Depois foi lhe dada autorização, tocou na vida de Jó, na própria vida de Jó, feridas, doença. Alguns estudiosos, irmãos, a gente não para pegar, né, os detalhes às vezes do que está escrito na palavra de Deus. Alguns estudiosos dizem que aquela doença de Jó durou aproximadamente 20 anos. Imagina, irmãos. E aí chega a mulher de Jó, que muitos discriminam ela, né? Mas eu ouvi uma pregação uma vez e eu nunca esqueci. Que mulher era aquela? Hoje em dia da mulher, né, falando da mulher. Que mulher era aquela? Ela ainda estava ali perto de Jó, mesmo que fosse para falar: abandona o teu Deus e morre, ela ainda estava ali. Ela ainda estava ali. Se fossem outras, já tinha abandonado ele há muito tempo. Mas ela ainda estava ali. Talvez um momento de dificuldade, né? Um momento de pressão psicológica, porque nós somos crentes, mas nós somos seres humanos. Nós temos mente, nós temos coração, nós temos sentimentos. Talvez no momento de fraqueza ali, ela falou: olha Jó, não aguento mais, abandona Deus aí, o seu Deus aí, e morre, porque não dá mais. Aleluia. Mas tamanha era a fé de Jó, devido à sua comunhão, devido ao conhecer a Deus, irmãos, que o que ele falou: o que? Olha, eu não vou abandonar meu Deus não. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pegamos nos últimos capítulos ali de Jó, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A fé é isso, irmãos, é crer no impossível. 20 anos no meio daquela dificuldade, se cortando com cacos, né, se coçando com cacos, corpo todo de ferida, apodrecido, fedendo. Alguns chegaram a falar: olha, Jó pecou. Jó deve ter pecado, não é possível. Só que nem sempre a dificuldade é por causa de pecado. Mas ele creu, ele teve fé e foi até o fim. E qual foi o fim dele? Nós sabemos, né? Deus restituiu tudo em dobro: filhos, bens, posse. E acredito que a sua fé também foi mais, né? Foi aumentada, foi dobrada. E
E a palavra de Deus fala que naqueles dias as filhas dele eram as mais belas que existiam. Irmãos, nunca duvide do seu Deus, nunca, nunca. O crente, ele nunca pode duvidar de Deus. Está desempregado, adora a Deus. Está faltando pão ali, adora a Deus, creia que Ele vai restituir. Ah, Senhor, eu quero casar, confia em Deus, eu não vejo como fazer, confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ué, mas na Bíblia só tem história boa relacionada à fé? Não. Vou dar só 2 exemplos aqui. Jonas. Deus fala para Jonas: olha, Jonas, você vai ter que ir lá para a cidade de Nínive e pregar para aquele povo lá, Jonas. Só que, irmãos, que o povo de Nínive era um povo totalmente contrário à avesso ao que Deus realmente quer. Era um povo que perseguia, um povo que maltratava, um povo que os pregadores eram mortos, eram pendurados, eram decapitados. E aí Jonas olhou para aquilo ali, falou: eu vou para lá? Vou nada. Jonas pega um navio, entra no navio, está lá bem dormindo e vai para um outro lugar totalmente oposto. Ele não teve fé. E o que aconteceu? Tempestade, e o barco vai para lá, e o barco vem para cá, e as coisas começam a dar errado, e começam a lançar sorte, para tentar saber o que estava acontecendo. Quem que era o culpado daquilo tudo? Jonas. E aí, Jonas, o que vamos fazer? Olha, realmente, Deus falou para eu ir para algum lugar, eu não fui. Faz o seguinte: e aí as consequências dos meus atos. Me joga no mar. Jogaram Jonas no mar. E aí nós sabemos, um grande peixe, o pessoal fala que é baleia, mas é um grande peixe, não sabe o que é. Colocou ele ali dentro, e vai ter aí um meio de transporte meio tenebroso, né? E eu vou te levar, Jonas. O Senhor, irmãos, quando Ele fala, nós temos que obedecer, porque nós sabemos, e a lei da semeadura, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E quando o Senhor fala, nós temos que ter fé para cumprir aquilo que o Senhor falou. E a segunda, irmãos, o segundo exemplo que eu quero dar é outro exemplo muito conhecido. Os discípulos, já ali com Jesus, nem imagina só, irmãos, os discípulos ali com Jesus, eles viviam com Jesus, eles viam o que Jesus fazia, ressuscitava, curava, fazia cego ver, fazia mudo falar, fazia surdo enxergar. E eles estão ali no barco, e Jesus está bem ali descansando, né, dormindo, e começa uma tempestade, e o barco vai para lá, vem para cá, e aqueles homens ali não tiveram fé. E o que eles fizeram, irmãos? Jesus, Senhor, mestre, o barco está balançando, nós vamos afundar, mestre, acorda. Irmãos, talvez o seu barco está balançando para um lado, para o outro, a tempestade está difícil, você fala assim: olha, não tem jeito. Não esqueça, Jesus está no barco, tá? Aleluia. Não esqueça, Jesus está no barco. E o que Jesus fala para eles? Homens de pouca fé, né? Chamou eles de homens de pouca fé. O Senhor Jesus falou para o mar se acalmar, e o mar se acalmou. Mas e se o barco virasse? Jesus estava no barco. Se o barco virasse, Jesus estava no barco. Ele era o dono de todas as coisas. Se o barco virasse, alguma coisa ele ia fazer. Ele ia fazer todo mundo flutuar. Os homens não tiveram fé. Tenha fé, creia em Deus. Aleluia. Aí a gente para refletir: mas Léo, por que às vezes a nossa fé não é correspondida? Eu oro e não resolve. A primeira coisa que eu tenho para te falar: tudo tem um tempo determinado. Se você serve a Deus, tudo tem que ser no tempo de Deus. E a gente vive hoje num mundo imediatista, né? Tudo é para hoje, tudo é para ontem. Não, eu quero, Senhor, e eu quero, tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser assim, ó. Mas não, irmãos, tenha paciência. Jó esperou tanto tempo.
Mas a minha esposa, nós dirigimos uma congregação há algum tempo atrás, hoje não estamos mais nela. E um exemplo de fé, irmãos, que muito tocou meu coração, lá tinha uma irmã chamada Ana. Parece até, Ana é nome de irmã de fé, né? E a irmã Ana, ela já tinha lá os seus 80 e tantos anos, ela já até passou para o Senhor algum tempo atrás. E Ana já tinha lá os seus 80 e tantos anos, e ela tinha um marido dela que era difícil, mas fez ela passar por muitas dificuldades, todas que os irmãos possam imaginar. Mas a irmã Ana, ela nunca desistiu de orar pelo seu marido, de ter fé que um dia ele serviria ao Senhor junto com ela. E lá nos seus 80 e tantos anos, depois de mais de 30 anos, um certo dia ela está lá, quem entra na igreja? O marido dela. E pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, antes de nós sairmos de lá, ele já na sua velhice, né, mal conseguia andar, nós tivemos a oportunidade de vê-lo descer as águas batismais. Aleluia. A fé, às vezes, não é o tempo de Deus. Pode ter certeza que aquele exemplo ali, aquela situação edificou muitas vidas, reavivou muita fé, a fé de muitos irmãos. Então, primeiro, tudo tem um tempo de Deus. E nós temos a história da Ana bíblica, né? Esperando ali por Samuel, orando, clamando, perseverando. O crente, irmãos, ele tem que ter a perseverança. A fé e a obras andam juntas. Eu creio que eu vou ter alguma coisa, que eu preciso de alguma coisa, mas não ora, não busca, não clama. Pode observar, todos, como eu falei no começo, todos que tiveram algo na sua vida através da fé, eles foram recompensados através da sua fé e da perseverança. A perseverança gerou com eles o que? A comunhão com Deus. E tem uma outra coisa, irmãos, que nós não podemos deixar de falar, que faz com que a nossa fé não seja correspondida. É o pecado. A palavra de Deus fala que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Ele faz o quê? Um abismo. O pecado cria um abismo entre Deus e o homem. Se nós não estamos em Cristo, né, ou viemos à casa de Deus, mas estamos pecando, não adianta a gente orar, a gente pedir, né, a gente clamar por algo, e a fé realmente não vai ser correspondida. Quando nós estamos em comunhão com Deus, irmãos, isso é incrível, é um processo assim maravilhoso. Quando nós estamos em comunhão com Deus, irmãos, mais a nossa fé é aumentada, porque mais próximo nós estamos de Deus. Aleluia. E outra coisa, quanto mais próximos estamos de Deus, mais pequenos nos sentimos, mais falhos nos sentimos. Por quê, irmãos? Porque a luz de Deus, ela clareia as nossas vidas, mostrando as nossas falhas, mostrando que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos dependentes de Deus. Então, irmãos, são essas duas coisas. Jó, ele não estava em pecado, mas não era o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus na nossa vida. E a outra coisa que faz aí com que a nossa fé não seja correspondida é o pecado. E como nós podemos ter a nossa fé correspondida, para finalizarmos? Primeiro, paciência, perseverança e obras. A fé sem obras, como diz a palavra de Deus, ela é morta. Perseverança, paciência e obras. Eu tenho meu familiar lá que eu prego para ele, eu prego, já tem anos e anos, ele ainda não se entregou a Cristo. Eu vou desistir, vou parar, não tem jeito mais, não adianta mais. Não faça isso. Peça a Deus para te dar estratégias novas, para te usar de modos diferentes. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para que Ele possa ver realmente a verdade que liberta. Persevera, demora 10, 20, 30, 40 anos, que demore. Há um outro irmão da nossa igreja também, ele já partiu do Senhor já tem um bom tempo já. Os seus filhos, né, um dos seus filhos vivia no mundo, no pecado, mas ele nunca desistiu de pregar para os filhos dele. Ele faleceu. Passou alguns anos, o filho dele entregou a sua vida a Cristo. E hoje é obreiro na casa do Senhor. Glória a Deus.
talvez você não veja, mas a sua fé ela vai permanecer e vai dar frutos. Isso é a fé, irmãos. E como nós podemos observar também na palavra de Deus, para a gente finalizarmos, a fé, ela é escudo. Quando nós pegamos lá em Efésios, nós observamos lá, falando das armaduras, né, das armas que o Senhor nos dá, tem a fé. A fé é o escudo contra o quê? Contra os dardos inflamados do maligno. Como eu falei lá na primeira fase, uma das primeiras frases aqui no início da pregação de hoje, nós observamos que no mundo nós teremos aflições, e o inimigo, irmãos, ele está aí para isso mesmo, tá? Não tenha... Um dos grandes erros do crente é achar que o inimigo ele não tem força, que ele não tem poder, que ele, né, ele faz, ele trabalha, e as suas estratégias vêm de milhares e milhares de anos, e ele vem, né, usando isso aí contra o povo de Deus, e ele não desistiu. Se tem uma coisa que ele é perseverante, ele não desiste. E para nós vencermos contra os dardos inflamados do maligno, é através do escudo da fé, do crer em Jesus Cristo. Quando alguém lança contra você alguma coisa, lança um mau pensamento, algo para tentar desvirtuar a sua fé, para tentar tirar você da presença de Deus, não, eu creio em Deus. Em Deus eu posso tudo. Em Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, porque Ele falou na sua palavra que nós venceríamos, porque Ele falou na sua palavra que no mundo teríamos aflições, mas eu tenho que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós, então nós venceremos. Tudo isso é através da fé. Por que o povo do mundo não acredita no sobrenatural de Deus? Porque eles não têm fé sobrenatural. E se você tem fé, você agrada a Deus. E se você tem fé, você serve a Deus. Se você tem fé, você tem comunhão com Deus. E essa fé vai te levar, sabe para onde? Para o céu de glória. Aleluia. Porque eu acho que esse é a maior recompensa do crente, do ser humano. Não é ser rico, ser milionário. Isso aí é consequência aqui dessa terra. Mas realmente o que o povo de Deus ele quer, e o que ele alcança através da fé, o maior de tudo, é morar com o Senhor na glória. Sabe por quê, irmãos? Porque lá não vai ter nada disso que nós temos aqui. Estou falando das adversidades. Lá não vai ter dor, lá não vai ter doença, lá não vai ter perseguição, lá não vai ter adversidade, lá não vai ter mentira, lá não vai ter fofoca, lá não vai ter disse que me disse, lá não vai ter nada disso. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Você tem fé para isso? Porque para crer nisso tem que ter fé, senão você começa a duvidar. A fé é crer naquilo que você não pode ver ainda. A fé é isso, é crer que tudo isso realmente vai acontecer, que Jesus Cristo breve vai voltar, que breve Ele retornará e nós estaremos com Ele, não em um corpo material, não em um corpo carnal, mas em um corpo renovado, um corpo incorruptível, porque esse corpo aqui, essa matéria é corrupta, é corruptível, ela adoece. Se não vigiarmos, mente, peca, erra, mas nós estaremos vivendo num corpo incorruptível, um corpo novo, um corpo de glória, porque para suportar a glória de Deus tem que ser um corpo renovado mesmo. E tudo isso é através da fé. Se você tem fé, você chegará lá. Se você não tem fé, peça a Deus para reavivar sua fé. Léo, mas a minha situação é complicada. A minha situação é difícil. Agora eu descobri por que a minha oração não é ouvida. Por que eu tenho fé, mas não é correspondida. É porque realmente eu preciso melhorar nesse ponto aqui da minha vida. Eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Jesus ainda não voltou. Enquanto Ele não voltou, é tempo de renovo, de conserto, né? De mudança de vida, de se entregar a Cristo. Aquele que ainda não se entregou a Cristo, aquele que não reconheceu Jesus Cristo verdadeiramente como Salvador de suas vidas, enquanto Ele não voltou, é tempo. Mas tem que ser rápido, porque a palavra de Deus fala que o dia e a hora ninguém sabe.
Não sabemos. Eu não posso te falar se vai ser daqui a 1 hora, daqui a 3 horas, se vai ser o ano que vem ou daqui a 15 anos. Não sei. Mas que Ele vem, Ele vem. Então, enquanto você está aqui, é tempo. É tempo de nascer de novo. É tempo de buscar de novo. É tempo de pedir, de falar para Deus, de dobrar seu joelho e falar: Senhor, me perdoa, muda minha história e multiplica minha fé. Aleluia. Porque quando você tem fé, irmãos, e comunhão com Deus, nada para na sua frente. O inimigo, ele não tem medo se você tem um diploma de doutor, se você estudou em Harvard, se você é diretor de uma empresa, se você tem um carro do ano, se você tem tudo do bom e do melhor, se você é o bambambam da situação. Ele não tem medo disso não. Mas se você tem fé e comunhão com Deus, aí ele tem medo. Então, irmãos, fica essa palavra para os irmãos, que possamos ter a nossa fé renovada, crendo realmente que Cristo é o nosso Salvador. Não deixe isso morrer não, porque as coisas que nós temos visto no mundo, tudo contribui para a gente perder a fé em Cristo. Não sei se os irmãos pararam para observar, se a gente pega nos noticiários, está tudo contribuindo, é cada barbaridade, é cada situação terrível acontecendo, que se a gente não vigiar, irmãos, se não tivermos firmado na palavra de Deus, a gente acaba perdendo a fé. Não perca a fé em Cristo. Pode acontecer tudo, permaneça com a sua fé intacta. Peça a Deus nas suas orações: Senhor, renova a minha fé, Senhor, reaviva a minha fé, multiplica a minha fé, Senhor, que eu possa realmente crer naquilo que é inacreditável, que eu possa realmente crer naquilo que é impossível, que eu possa realmente crer que o que eu não posso fazer, o Senhor pode fazer. E assim, irmãos, nós alcançaremos o reino dos céus, porque esse é o nosso objetivo, né? O nosso maior objetivo é esse. Se o seu objetivo não for alcançar o céu, me desculpe, seu objetivo está errado, né? Se o objetivo do crente não é alcançar o céu, seu objetivo está errado. Vamos rever aí esses objetivos, né? Se o nosso objetivo não é alcançar o céu, nosso objetivo está errado. Que Deus em Cristo venha abençoar cada um dos irmãos. Agradeço aos nossos irmãos que nos convidaram, confiaram em nós a palavra, né, de estar aqui nessa noite, e que Deus em Cristo venha abençoar cada um dos irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando poderosamente nos seus corações, seja para consolar, seja para confortar, para curar, e até mesmo uma coisa que nós às vezes somos resistentes para exortar, né? Porque Deus ele exorta e corrige a quem ama. Então que Deus ele venha continuar falando aos seus corações através do seu Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado ao nosso irmão pela sua presença, pelo nosso abraço carinhoso ao seu pastor, à sua comunidade. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração encerrando. O pastor tem que sair correndo, vocês sabem que eu vou trabalhar, né, amados? Pai querido, Deus amado, toda honra e glória seja dada ao teu nome. Ó Deus, ao ouvir a tua palavra, Senhor, tão bem explanada nesta noite, Senhor, nos aconselhando, só nos resta, ó Deus, que teu Pai pedir a ti, ó Deus, através do teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, na nossa pequena fé, que a nossa fé venha aumentar a cada dia, Senhor, que ela não venha ser uma fé, ó Deus, simplória, mas que o Senhor nos conceda esta fé, Senhor, sobrenatural, que vem do teu Espírito Santo, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, que teu Pai antever, ó Deus, que teu Pai a tua vida, os céus, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, ter também a sabedoria de saber escolher, ó Deus, que teu Pai o melhor, ó Deus, que teu Pai nesta terra, tal qual nos orienta a tua palavra. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Toma nossas vidas, ó Deus, em tuas mãos, despede-nos em paz agora aos nossos lares, que nós tenhamos uma semana, Deus, que teu Pai, ó Deus, de muita fé, de muita alegria, de muita saúde, de muita paz, de muita conquista, Senhor. Nós, ó Deus, que teu Pai, nos entregamos, ó Deus, ó Pai, ao controle agora, Senhor, a direção do teu Espírito Santo. Seja conosco, ó Deus, não retire de nós o teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos, que nós oramos e te agradecemos, certo da vitória, e que assim seja. Amém e amém. Que o amor de Deus, que excede todo o entendimento,
que as consolações do Espírito Santo e que a graça libertadora do nosso Senhor e Salvador Jesus repouse sobre mim e sobre ti, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.